Oi! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma plataforma super interessante chamada Genome Connect e por que é interessante você se inscrever nela. No ano passado eu fui na conferência anual da NSGC, que é a Sociedade Nacional de Conselheiros Geneticistas dos Estados Unidos, e eu fiquei sabendo dessa plataforma que existe lá. Eu não sei se aqui no Brasil vai servir de alguma coisa, então eu tô fazendo esse vídeo tanto para os geneticistas que atendem os pacientes, quanto os pacientes que podem ter interesse nessa plataforma, mas basicamente eu tô fazendo para divulgar. E se vocês se inscreverem nela e servir de alguma coisa, eu acho que seria muito interessante vocês colocarem nos comentários pra gente saber se realmente ela funciona de alguma coisa aqui no Brasil. Então, o Genome Connect é uma plataforma que você basicamente vai preencher um formulário marcando todas as coisas que você apresenta, e aí você anexa o resultado do seu exame no site, e com isso você pode ter 4 benefícios principais, que são, primeiro, entrar em contato com outros pacientes que apresentam o mesmo diagnóstico que você ou alterações no mesmo gene. Segundo, ter acesso, ficar sabendo de oportunidades de pesquisa. Terceiro, receber atualizações sobre o seu resultado. E quarto, contribuir para o nosso conhecimento das doenças genéticas. Antes de falar com mais detalhes da plataforma em si, eu vou falar umas coisas gerais sobre ela. Então, em primeiro lugar, a plataforma é toda em inglês. Então, se você não sabe inglês, mas você tem interesse em participar, você pode pedir ajuda para alguém que saiba inglês e possa traduzir as coisas para você. E pode ser até o médico geneticista que está te atendendo. Só que quem que tem que preencher essa plataforma é você, não é o médico que pode entrar ali e fazer o cadastro dele e ir cadastrando os pacientes dele, não. Se você tiver interesse, você pode falar com o médico, por exemplo, e pedir ajuda para ele ir preenchendo junto com você. Mas então, quem preenche os dados nessa plataforma é o próprio paciente. E você precisa basicamente entender o termo de consentimento. Então, eu falei com as pessoas da plataforma e elas me disseram que basta você entender ali o termo de consentimento, as coisas que você está consentindo, né, os dados que você está consentindo em compartilhar, e isso é o suficiente para você entrar na plataforma. E eu perguntei basicamente porque eu estava curiosa com relação ao resultado do exame. Então, se você fez o seu exame aqui no Brasil, o resultado é em português, obviamente, e você não precisa traduzir ele para colocar no site. Você pode tirar a foto, tirar um print, o que seja, e anexar no site do jeito que tá, e eles lá do lado deles conseguem traduzir e coletar as informações que tá lá e adquirir essas informações e traduzir para o inglês eles mesmos. E no site deles, eles explicam que qualquer pessoa que tenha feito um exame genético ou que esteja planejando fazer um exame genético pode participar da plataforma. Mas como eu não sei se vai servir de alguma coisa aqui no Brasil, eu acho que, em particular, seria interessante as pessoas que já fizeram um exame genético participarem, em especial aquelas que têm resultados que está escrito ali que o que a gente achou é uma variante de significado incerto. E eu vou explicar daqui a pouquinho, então, por que é interessante essas pessoas participarem do Genome Connect. Então, mostrando um pouquinho da plataforma, quando você se inscreve na plataforma, você basicamente tem que preencher um formulário, e eu não vou mentir, ele é bem longo e é bem chato, e para quem não sabe inglês é um pouquinho difícil, mas enfim, não precisa ser o médico que vai preencher essas coisas, justamente porque eles fizeram de um jeito para deixar bem fácil, assim, para a pessoa mesmo que tem aquelas coisas, para ela entender e poder preencher as coisas que ela apresenta. Então, aqui no caso, vocês podem ver que o formulário, ele tem várias perguntas, e aí eles perguntam basicamente, tipo, você teve algum problema com a cabeça, com a face, o pescoço? Você apresentou algum problema com as orelhas ou com a audição? Você apresentou algum problema comportamental? E aí é justamente para pessoa ali que está preenchendo, ela poder responder, sim, eu apresentei, ou o meu filho apresentou
surdez e problemas para dormir e muita agressividade na escola. Então não precisa ser o médico preenchendo ali, tá tudo com termos bem fáceis de entender. Então você começa preenchendo esse formulário, como eu disse, ele é bem longo e é bem chato, mas você também não precisa preencher todo de uma vez. E aí depois que você preenche esse formulário, você chega nessa página e a gente pode ver aqui então o que são as coisas mais interessantes para mim, né? Eu marquei em verde os resultados, né? O seu resultado do exame genético é aí que você vai anexar. Em amarelo, a gente vê esse member matching, então, que é o que vai te possibilitar entrar em contato com outras pessoas. Eu vou mostrar com mais detalhes daqui a pouco. E em vermelho, você pode colocar os dados do médico que te atendeu. Então, esse vermelho já é uma coisa bem interessante, você poder colocar os dados do médico que te atendeu. Já entra aí um negócio que eu já não sei se funcionaria no Brasil, eu não sei se dá para colocar médicos daqui. Eu sei que tem no Canadá, por exemplo, então não é uma coisa específica dos Estados Unidos. Mas é interessante justamente porque eu ouço muito paciente falando que é atendido por um médico e aí o médico nunca ouviu falar da síndrome e tal. Então é interessante que às vezes você pode ficar sabendo ali de um médico que tem alguma experiência naquela síndrome específica que você apresenta. Então aí você já fica sabendo de um médico que entende do seu caso e já atendeu pacientes com coisas parecidas. E aí, como eu falei no começo do vídeo, um dos benefícios que você pode ter através dessa plataforma é entrar em contato com outras pessoas que tenham o mesmo diagnóstico que você ou alterações no mesmo gene. E aí você consegue fazer isso através desse amarelo que eu marquei na figura antes, né? Que é o Member Matching. E aí você pode procurar, então, pessoas que têm o mesmo diagnóstico que você. Então, por exemplo, você pode pesquisar hiperplasia adrenal congênita. E aí tem uma lista ali de pessoas que vai aparecer, que se você tiver interesse em entrar em contato com alguma delas, você pode clicar ali. E aí o site faz essa conexão um com o outro. Se a pessoa também tiver interesse em entrar em contato com você, vocês conseguem trocar informações, telefone, e-mail, essas coisas, para vocês entrarem em contato um com o outro. E vocês também, então, podem pesquisar por genes em comum. Então, se você não tem um diagnóstico específico, mas foi encontrada uma alteração em um gene, você pode pesquisar ali na barrinha. Então, aqui no caso, eu pesquisei pelo gene PAH, que é responsável pela fenilcetonúria, e aí você pode ver uma lista de pessoas que também têm alterações nesse gene. Ou então, por exemplo, o BRCA2, que é responsável por suscetibilidade ao câncer de mama e ovário. Então, você pode ver uma lista enorme de pessoas ali, e só que eu só vi pessoas, então, dos Estados Unidos e do Canadá. Então, aí entra outra coisa que eu falei que não sei se serviria aqui. Então, eu não sei se daria para encontrar outras pessoas do Brasil. À medida que as pessoas forem se inscrevendo nisso, talvez elas apareçam aí. E isso é opcional também. Você pode entrar na plataforma e não querer entrar em contato com ninguém e não aparecer para essas pessoas também. Então, eu não sei se à medida que as pessoas no Brasil forem se inscrevendo, elas vão aparecendo ali para as outras pessoas entrarem em contato. Mas então, seria interessante, particularmente para as pessoas que têm doenças muito raras aqui no Brasil, e talvez elas conseguirem encontrar alguém nos Estados Unidos ou no Canadá para conseguir trocar informações. Então, se você se o seu resultado foi num gene e ninguém conhece direito, ou você tem um diagnóstico que você não achou ninguém aqui no Brasil que tenha, ou não tem nenhuma associação para essa síndrome aqui também, talvez seja interessante entrar no Genome Connect por causa de entrar em contato com pessoas que tenham a mesma coisa que você lá nos Estados Unidos ou no Canadá. Então, no começo do vídeo eu falei que tinham 4 benefícios principais para entrar no Genome Connect, e 2 deles eu não sei dizer se vai servir de alguma coisa aqui no Brasil, que é entrar em contato com outras pessoas que têm coisas parecidas e ficar sabendo de oportunidade de pesquisa, né? Então, eu não sei se essas coisas vão servir para as pessoas aqui no Brasil, mas com relação aos outros 2 benefícios, eu tenho certeza de que vai adiantar. Então, eu comentei rapidinho no vídeo que
as pessoas que eu acho que seriam mais interessantes que se inscrevessem nessa plataforma seriam justamente as pessoas que têm um resultado que diz que foi identificada uma variante incerta. Então, os outros dois benefícios de entrar na plataforma são receber atualizações sobre o seu resultado e contribuir para o nosso conhecimento das doenças genéticas. Então, eu deixei essa parte para o final do vídeo porque ela é um pouquinho mais complicada de explicar, mas aí, em vez daquela imagem que eu tinha botado antes, é onde você vai colocar o seu resultado do exame genético que você fez. E aí você pode ter feito qualquer exame que for, pode ser até um cariótipo, mas como eu não sei se as outras coisas da plataforma elas serviriam para alguma coisa aqui no Brasil, né, a parte de procurar pessoas que têm condições em comum e saber de oportunidades de pesquisa, eu acho que o mais interessante para você entrar no Genome Connect é quando você faz um exame que encontra uma variante de significado incerto. E isso justamente por causa do benefício que o Genome Connect pode te dar, que é a atualização sobre o seu resultado. Então, existem alguns exames que eles são um pouquinho mais simples. Então, a gente vê que o paciente tem alguma coisa ou ele não tem, e aí ele tem aquela doença ou ele não tem, e é bem simples. Agora, existem alguns exames que eles são um pouco mais sofisticados e complexos, que aí a gente acaba achando algumas coisas que a gente simplesmente não sabe como interpretar. Então, alguns exemplos desses exames, que a gente costuma achar umas variantes de significado incerto, são o painel de genes, sequenciamento de gene único, sequenciamento de exoma completo ou simplesmente exoma e array, também conhecido como CGH array ou análise cromossômica por microarranjos. Então, esses são os exames que eu conheço que mais encontram essas coisas que a gente não sabe como interpretar. E geralmente o que acontece é que a gente classifica uma variante como patogênica, então significa que a gente achou uma alteração ali no DNA que a gente sabe que causa doença, ou então ela é classificada como benigna, então a gente achou uma variante ali no seu DNA, mas a gente sabe que ela não causa uma doença, então ela pode estar causando uma das várias diferenças entre as pessoas, então tipo olho puxado, cabelo ruivo, cabelo castanho, alguma coisa que afete, sei lá, a altura da pessoa, ela é um pouquinho mais alta que o normal, mas não necessariamente uma doença. E a gente tem as variantes de significado incerto, então a gente não tem dados o suficiente para classificar aquela variante no DNA como patogênica, que causa doença, mas a gente também não pode chegar e dizer que ela é benigna, que ela não causa nada. E aí, o Genome Connect, ele é uma plataforma que está associada a um banco de dados gigante, que é o ClinGen. E o ClinGen, então, é um banco de dados que tem o registro de várias variantes de DNA. E aí, eles ficam sabendo, então, tá tudo ali registrado, tipo, essa variante está registrada como variante de significado incerto. E aí as pessoas vão modificando lá, elas vão analisando o DNA de mais pessoas, e aí com o tempo, essa variante de significado incerto, a gente pode chegar a uma conclusão de que de fato ela está associada com a doença, e aí ela é classificada como patogênica. Então, é bem interessante, na minha opinião, principalmente para essas pessoas que fizeram, por exemplo, um exoma, e elas têm o resultado ali de variante de significado incerto. Seria justamente interessante essas pessoas entrarem no Genome Connect, porque através dele e através dela colocando o resultado dela ali, ela pode receber atualizações da classificação da mutação que foi encontrada nesse paciente, né? Então, é possível que hoje você tenha recebido o seu resultado de exoma ou de array ou qualquer coisa assim, como variante de significado incerto. Mas aí pode ser que no ano que vem ou daqui a 5 anos, com mais dados que a gente vai analisando das pessoas, a gente consiga mudar essa classificação para patogênica ou para benigna. Então a gente consegue dizer se aquela variante que a gente encontrou antigamente, que a gente não sabia se era causa ou não, a gente vai saber no futuro. E aí existe um debate
com relação a quem que devia ficar vendo se tem atualização sobre isso ou não. Então, nesse debate, tem gente que acha que é responsabilidade do próprio paciente chegar para o médico e dizer: oi, você pode ver se agora, depois de 2 anos, tem alguma atualização sobre o meu resultado? E aí tem gente que acha que é o próprio médico que tem que ser responsável pelos pacientes dele, ficar olhando ali se tem alguma atualização. A cada ano que ele vê esse paciente de novo, antes de ter aquela consulta para ver se está tudo bem, ele devia checar no banco de dados para ver se tem alguma atualização. E tem gente que acha também que isso é responsabilidade do laboratório, de ficar checando para ver se mudou a interpretação daquela variante. Então, até onde eu entendi, o jeito que isso funciona é: você se inscreve no Genome Connect, você coloca lá o seu exame, e aí se algum dia tiver alguma mudança na interpretação da variante que foi encontrada no seu resultado, você recebe um e-mail dizendo por que mudou, ou dando um link para o artigo, dando as evidências do porquê que mudou, e eles não esperam que você entenda isso, né? Então é só para você chegar e encaminhar isso para o seu médico e dizer: olha só, eu recebi uma notícia de que a variante, a classificação dela mudou, você pode dar uma olhada para mim e ver se você concorda. E basicamente o médico que vai interpretar essas coisas todas complicadas. Mas então você recebe um e-mail e a partir disso você vai atrás do médico para que ele interprete as coisas para você. Então, só para dar um exemplo do que eu acho um resultado ideal para a pessoa se inscrever no Genome Connect, eu fiz esse resultado fictício aí de uma pessoa que fez um exoma, e o resultado dela, então, foi encontrado uma variante de significado incerto no gene BRCA2. Então, o resultado de exoma geralmente vem muito mais coisa escrita, mas geralmente vem escrito alguma coisa do tipo: a variante, aí tem um C ponto, alguns números e algumas letras, e aí, por exemplo, P ponto 3 letras, alguns números e mais 3 letras. Então, isso é geralmente o resultado de exoma, especificando qual que é a variante, e aí eles dizem ali que ela foi classificada como variante de significado incerto. Então, esse é um exame que seria bem interessante a pessoa se inscrever no Genome Connect, justamente para que ela possa ter atualizações sobre aquela variante no futuro. E com isso eu termino o vídeo falando do quarto benefício, que é justamente contribuir para o nosso conhecimento das doenças genéticas. Então, imagina que a pessoa se inscreve no Genome Connect e ela coloca ali o resultado dela e ela diz: eu tenho tal variante que é considerada de significado incerto. Então, à medida que as pessoas vão colocando os dados delas ali, a gente vai tendo mais noção do que é normal na população e do que é patogênico. Então, se aquela variante ela de fato está associada com mais pessoas que têm aquela doença, ou se aquela variante está mais associada com pessoas que não apresentam aquela doença. E aí, à medida que a gente vai tendo mais dados sobre essas variantes de significado incerto e o que essas pessoas apresentam, se elas apresentam alguma doença ou não, mais rápido a gente vai mudar essa interpretação dessas variantes. Então, mais rápido a gente vai sair de variante de significado incerto para variante patogênica, que causa doença, ou variante benigna, que não causa doença. Então, se inscrevendo no Genome Connect, você também está contribuindo para o nosso conhecimento das doenças genéticas. Então, você está contribuindo para que a gente saiba se aquela variante está associada com uma doença ou não. E isso, independentemente de você estar no Brasil ou nos Estados Unidos, é algo que dá para ajudar, não importa onde você esteja. Então, só para terminar o vídeo, vou lembrar de uns pontos mais importantes. Então, o site é todo em inglês, mas se você quiser muito se inscrever, você pode pedir ajuda para alguém que saiba inglês e possa ir traduzindo as coisas para você. Pode até ser o médico, mas o médico não pode fazer a conta para você, tem que ser tudo nos seus dados. O exame genético você tem que anexar todas as páginas deles no site, mas pode ser em português, não precisa traduzir. E o mais interessante para o Genome Connect, então, são as pessoas que fizeram algum exame genético e o resultado saiu como variante de significado incerto.
Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido interessante, espero que vocês coloquem aqui nos comentários quem tiver alguma experiência com isso, e qualquer dúvida podem mandar no e-mail ou nos comentários abaixo. E lembrando que se vocês quiserem apoiar o meu canal, vocês podem fazer isso através do link no Apoia-se que está na descrição do vídeo.